E o conteúdo? Já entrou. Eu estou no ar? Tá. Estou no ar. Estou dizendo o conteúdo da tela. Pessoal, eu estou aprendendo aqui com a Cecília a como fazer sozinho, né? Então, vocês me desculpem, tem que aumentar a letra. Vocês desculpem aí, eu estou aprendendo como faz. Então, só para vocês terem uma ideia, eu estou com 2 óculos, né? Um de perto para me entender como funciona o computador e o de longe para me enxergar, tá certo? Então, uma boa tarde. Nós estamos aqui na live de sábado, né, que na verdade é um curso de autoconhecimento, né? E hoje nós vamos falar sobre que nós somos a natureza em ação. E a gente sempre faz a oração de gratidão. Então vamos lá, agradecemos a vida porque cada dia é um milagre, agradecemos ao presente porque é só isso que nós temos, agradecemos ao que se foi porque se cumpriu o seu propósito, agradecemos o que recebemos porque tudo é para o nosso crescimento, e agradecemos ao universo porque somos parte dele, nós somos um pedacinho do pedação. Nós estamos muito realmente constrangidos, né, com toda essa situação que nós estamos vivendo aí, muita chuva, né, muita coisa acontecendo. Eu digo uma coisa para vocês, isso é só o início. Nós vamos ter fevereiro, vamos ter em março agora ainda muita chuva, abril muitos acontecimentos, enfim. Estava conversando com a espiritualidade e eles me disseram que todo mundo conhece a ampulheta, né? Ampulheta é aquela coisa do tempo, né? Que você vira e cai a areia. Nós estamos na transição, ou seja, nós estamos naquele pedacinho que ele é mais fininho. Nós estamos exatamente ali, é a transição planetária, onde tudo vai mudar e tudo vai acontecer. E tudo isso que está acontecendo é só o início, né? Então nós precisamos respirar bastante fundo, ter muita calma, nos ajudar, né? Não medir esforço para nos ajudar uns aos outros, para que a gente perceba que realmente todos nós somos somos uma partícula do todo, né? E essa, vamos dizer, essa prática, essa interação, ela vai continuar. Então nós vamos ter ainda um março muito chuvoso, muito complicado, e assim vai. Bem, eu disse no sábado passado que eu estava assim me procurando, né? Eu estava me procurando. E porque existia em mim uma insatisfação. E aí então eu entrei na fase do tipo, poxa, para mim eu preciso de liberdade, preciso ter liberdade. Eu preciso ganhar dinheiro, porque eu achava que com o dinheiro eu ia conseguir a minha liberdade. Então, e assim foi. Eu cheguei, só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ter 3 empregos de uma só vez. Eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, trabalhava à noite. Inclusive trabalhava de final de semana, sábado e domingo, para chegar nos meus objetivos, para achar que eu tendo dinheiro eu ia ter liberdade. Bem, eu até cheguei nos meus objetivos, né? Uma parte da vida, tá bom, estava com dinheiro e eu me sentia ainda preso, né? Nós não podemos ficar presos a nada. Não podemos ficar presos à religião, não podemos ficar presos a padrões, a conceitos, a crenças. Nós temos que nos soltar, nós temos que sair dessa prisão. Toda prisão traz sofrimento, todo apego traz sofrimento. Então nós não temos que nos apegar e nem nos aprisionar a nada, né? E a religião? Nem religião. Religião é uma coisa
que nos prende, né? Uma coisa que a gente fica bem quadradinho, né? Tem que ser assim, nós não abrimos a nossa mente, não temos jogo de cintura, então não devemos nos prender a nenhuma religião, nem conceitos, a padrões. Nós temos que realmente nos abrir para o mundo. Eu me lembro que eu nunca deixei de trabalhar no plano espiritual. Eu me lembro que um amigo espiritual me chamou, era mais ou menos 00:30, e ele disse assim: você está bem? Está sentindo alguma coisa? Eu disse: não, estou bem, eu só estou cansado, porque eu estou trabalhando muito. E aí ele disse assim: mas eu tenho uma surpresa para você, você não está muito bem, não. É interessante, minha gente, que muitas vezes alguém de fora tem que falar que você não está bem, porque a gente não consegue olhar. Quando nós estamos imbuídos, presos em algumas coisas, quando nós estamos com uma visão totalmente obtusa de nós mesmos, nós estamos vivendo só para fora e não para dentro, quantas vezes as coisas estão acontecendo e a gente não percebe? Conclusão. Um amigo espiritual disse assim, chamando de menino, disse: menino, você não está bem. Eu disse: eu estou me sentindo bem. E ele disse assim: olha, eu te aconselho a você procurar um médico aqui da Terra, para que você se trate, né? Descubra então, através dos médicos e dos aparelhos, olha que coisa absurda, o que você tem. Bem, e assim eu fiz, né? Eu falei para as pessoas: vocês continuem trabalhando, é um trabalho espiritual, uma apometria e tal. Eu disse, era mais ou menos 00:30, eu falei: olha, eu vou até o hospital. E assim eu fui. Quando cheguei ao hospital, eu disse assim: olha, eu vim aqui fazer um check-up. E a enfermeira disse assim: mas o senhor está bem? Eu falei: olha, eu estou bem, mas assim, me disseram que eu estou, acho que, com a pressão alta, eu tinha que dizer alguma coisa. Quando mediram a minha pressão, eu estava de 23, olha só, acho que 23/10/12. A enfermeira tomou um susto, eu também, porque até então eu estava bem. E aí começou então todo o processo. Já começaram a me dar uma injeção, e logo em seguida eu comecei a passar mal, comecei a vomitar. Conclusão, eu estava tendo um infarte. E eu fiquei tendo esse infarte durante 19 horas. Olha como eu estava longe de mim, né? Olha quando a gente está preocupado com algumas coisas, a gente não se atenta ao que está acontecendo. E foi assim. Depois de 19 horas, depois de mais ou menos uns 10 dias de tratamento, eu tinha que operar. Era uma, vamos dizer, uma coisa de vida ou morte. E assim foi feito. Eu operei, fiz ponte safena, tal, essas coisas todas. E aí quando eu voltei, o médico falou: olha, você vai ter que voltar a trabalhar se você quiser daqui uns 6 meses. Eu voltei mais ou menos depois de 90 dias. E é interessante, né, minha gente? Nós entramos numa rotina e não percebemos as horas, os dias, os meses, os anos passarem. É uma coisa que você não percebe. Aí eu percebi que eu já tinha chegado nos meus objetivos na questão do dinheiro, que eu estava trabalhando agora por uma rotina, uma coisa que eu não conseguia parar. Aí então, depois de tudo isso que aconteceu, que foi um susto danado, quase morri, e eu fiquei na UTI 14 dias, foi uma coisa muito séria, né? E aí então comecei, como na gíria a gente diz, tirar o pé do acelerador, e com isso realmente minha vida começou a mudar. Eu comecei a me voltar para mim, e quando eu comecei a me voltar para mim, eu percebi que eu estava totalmente parado, eu estava só numa rotina. Tudo que acontecia comigo até então não era mais uma coisa que tinha a ver comigo, né? E aí eu comecei a olhar. Então eu percebi que meu corpo havia mudado, minha casa não tinha mais o meu jeito, minhas roupas não eram
como se não fossem mais as minhas. Ou seja, naquele momento eu voltei para mim. Vocês estão escutando o cachorro latir? Eu estou na minha casa, né? É o cachorro do vizinho. Se vocês escutarem o gato miar, esse é meu gato, é o Nino. Daqui a pouco ele começa a miar. Bem, e aí eu comecei a me voltar para mim, né? E aí eu percebi que eu sempre fazia caridade, entre aspas, para todo mundo, só que eu sempre esquecia de mim. E aí eu comecei a lembrar dos estudos que eu fiz quando Jesus dizia, né, o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. E aí eu comecei a entender. E aí eu comecei a diminuir, entrar vamos dizer, numa rotina menor. Porque eu tinha operado, minhas forças eram outras. Eu estava necessitando mudar. E aí eu percebi que as coisas precisavam ser do meu jeito. Eu comecei a usar o meu coração, sabe? Eu comecei a fazer as coisas que realmente eu gostava para mim. As coisas do meu jeito, da minha forma. E assim eu comecei a mudar tudo. Minha casa, minhas roupas, minha forma, o carro, enfim. Né? Comecei a andar mais de camiseta, enfim. Troquei o sapato por tênis. Todos os meus móveis eu dei, enfim, mudei tudo. Mudei o piso da casa, tudo. Mudei tudo. E aí eu percebi que nessa mudança eu era apegado aos móveis, aos livros, aos chaveiros, aos utensílios domésticos, aos rádios, às TVs que eu tinha. Eu era apegado. E aí eu fiz um trabalho de desapego, né? Eu comecei a doar as coisas para aquelas pessoas que precisavam, e eu comecei a mudar. E a gente tem que tomar uma decisão, né? Eu comecei a viver então, a partir daquele momento, para mim. Eu não precisava mostrar para os outros mais, né, que eu tinha uma lata bonita, ou seja, um carro. Não, eu precisava só de uma condução, com segurança, que levasse, que me trouxesse. Eu não precisava mais mostrar uma roupa de grife. Enfim, eu comecei a mudar e fazer as coisas para mim, as coisas do meu gosto, do meu coração, daquilo que eu gosto. Então, como é bom você parar de viver para fora e começar a viver para você. Parece algo simples isso, mas não é. Como é bom você começar a se encontrar. Como é bom você verificar que você tem um gosto, que você tem um querer. Como é bom você perceber que você não está mais preso a nada. A nada. Né? A nada. Porque meu trabalho eu faço regressão de memória, regressão de vida passada. E quando você faz uma regressão de memória ou uma regressão de vida passada, você percebe que o tempo não existe. Né? Todo mundo fala isso, né? O tempo, né? Mas o tempo é atemporal. Tá, mas o tempo ele não deve ser medido. O tempo ele deve ser sentido. Por quê? Eu vou te falar como funciona. Quando você faz uma regressão de memória, ou uma regressão de vida passada, que a pessoa teve um trauma, por exemplo, você busca aquele trauma quando a pessoa está em transe, e a pessoa busca aquele trauma e começa a vivenciar aquilo. Naquele momento você está mexendo com o tempo. Como assim com o tempo? Aquele momento você está mexendo com o tempo emocional, né, que está em uma dimensão sua, numa vibração, em um dos universos paralelos que a gente tem. A coisa é tão séria. O tempo ele não deve ser medido, ele deve ser sentido, porque quantas vezes você já sentiu o cheiro, você lembra de alguém. Você traz o tempo para você, ele se torna agora. Você cheira, nossa, aquele bolo da tua avó, sabe, de fubá, você traz o bolo agora. Então, olha só, o tempo ele não é medido, ele é sentido.
Por isso que na regressão de memória, vida passada ou desta vida, a memória, ela não existe a nossa célula tem memória, só que ela está interdimensional, ligado em nós. Por exemplo, está passando agora um filme chamado Homem-Formiga, da Marvel. É um Homem-Formiga. Não, fala sobre as dimensões. Ele fala sobre o universo paralelo. E esse Homem-Formiga, ele briga com ele mesmo. Por exemplo, deixa eu te explicar essa coisa do tempo. Eu estou só fazendo um adendo em cima do que nós estamos falando, só para você perceber. De repente, você percebe que você tem um dom. Você percebe que, nossa, eu sei mexer com isso, mas eu nunca fiz um curso sobre isso. Mas eu sei mexer com isso. Olha como eu me dou bem com isso. Na verdade, você não sabe nesta vibração, mas em outra vibração você já sabe. Você está agora conectando com você mesmo. Nós somos eternos. Não existe uma divisão. Nós somos eternos. É interessante isso. Qualquer dia nós vamos explicar sobre essa interdimensionalidade, para você entender que o tempo, ele não é medido, ele é sentido. Bem, mas voltando ao nosso tema, como é importante você ter liberdade. Como é importante que essa liberdade, esse sentir, independe de dinheiro. Porque a felicidade é um estado, né? Então, e se você se sentir livre, sabe, sem preconceito, sem conceitos, sem padrões pré-estabelecidos, sem crenças pré-estabelecidas, isso é muito maravilhoso. Isso está no alcance de todos nós. Claro que é difícil você se desamarrar de tudo isso, porque desde que nós nascemos, nós somos bombardeados pelas pessoas que nos amam, por essa sociedade egóica, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que é errado, aquilo que é feio, aquilo que pode, aquilo que não pode. Você é mulher, você é homem, nós somos bombardeados e a gente vai se amarrando e a gente, de repente, a gente quer falar alguma coisa, mas não fala que é feio, porque você aprendeu isso. Não é assim. Você não pode falar porque você é uma criança, você não pode dizer porque você só pode dizer quando você é chamado. Essas coisas que vão te prendendo, que vão te amarrando, que vão te sufocando. E aí você não consegue ser você. Como é bom ser você, né? Como é bom você ser você para você mesmo, né? Como é bom de repente você parar e falar assim, sabe de uma coisa? Esse caminho que deram para mim não é um caminho que eu escolhi. Ele é bom para tal pessoa porque deu certo para ele, mas eu sou outra pessoa. Será que esse caminho é bom para mim? Foi bom para a pessoa, mas não é bom para mim. Minha bisavó teve 10 filhos, minha avó teve 8 filhos. Eu não vou ter filhos. Será que eu estou errado? Não, você não está errado. É uma opção sua. De repente, por que você tem que ter? Tem que ser assim. Nada tem que ser. E aí você começa a perceber eu comecei a perceber que eu era único. Como nós somos únicos. Simples assim. Somos diferentes. E que ser diferente não é ruim. É ser diferente. Quando eu, num colégio de freiras, eu, na hora da minha lancheira, dava o sinal, todo mundo descia para tomar lanche, tinha uma cortina de veludo vermelha, linda, e eu sempre passava, eu gostava de passar a mão no veludo, e de repente o veludo se abriu, eu percebi ali que era uma sala, onde nessa sala tinha um caixão de vidro, e uma imagem acho que era de plástico, ou de gesso, uma coisa assim. Eu nunca cheguei a ver a imagem, nunca cheguei a tocar a imagem. E eu, quando entrei ali, eu via muitos seres chorando em volta daquela imagem. Eram espíritos. Eu tinha 7 anos de idade.
E eu, em vez de comer meu lanche com a minha lancheira, eu não comia e ficava conversando com os espíritos, dizendo, isso é um boneco, com 7 anos de idade, olha só. E o sinal tocava para todo mundo voltar e eu nunca voltava, eu sempre chegava atrasado, com a minha lancheira, sem comer. E aí, isso aconteceu durante semanas, até que eles disseram, mas esse menino, o que está acontecendo com ele? E aí quando vieram me indagar, eu falei, não, eu vou conversar com alguns seres que ficam ali, alguns seres, mulheres chorando, homens, e até criança, eu vou lá conversar para eles, que eles ficam chorando em cima de um caixão de vidro, de uma caixa de vidro, onde tem um boneco lá dentro, que é Jesus. Mas eu vou lá conversar. E aí, então, olha, vocês imaginam, né? Eu fui expulso do colégio, claro. Eu fui tido como um louco. Quer dizer, eu era só médium. Tem crianças que têm uma mediunidade. E nós precisamos respeitar. Nós precisamos saber conduzir. Né? Então é muito importante. Não é porque a criança está vendo alguma coisa que ela está viajando na maionese, que ela é louca, que ela não pode mais ficar com as outras pessoas, que ela é só diferente, como eu era só diferente. Né? E aí, quando você vai crescendo, você pode questionar. Será que isso que dizem que é certo, será que é certo? Isso que dizem que é errado, será que é errado? Será que isso é bonito? Mas o que eu acho, o que eu sinto? Isso é feio, mas o que eu sinto? Né? O que eu digo para você é que você precisa começar a perceber. Perceber. Nada que diz que é errado, nada que diz que é certo. Você precisa perceber isso em você. Porque tudo depende de quem está olhando e como olha. Não é que dizem para você, olha, isso é isso e acabou. Não. Como é isso? Hoje, né, a natureza, vocês estão percebendo aqui, eu coloquei, são os orixás, é a natureza. Eu não estou vinculado a nenhuma religião, é a natureza. Todos esses seres interpenetram nas dimensões, nas energias interdimensionais, e nós somos interdimensionais. Puxa vida. Então, o que existe é você. Tudo depende de você, do teu sentir, de como você está olhando. Viver, eu só sei de uma coisa, minha gente, que viver é um jogo. E nesse jogo só se aprende jogando. Então, não tire conclusões precipitadas. Entre no jogo. Ah, eu não gosto, mas você experimentou? Ah, não, eu não. Você tem essa experiência? Como é isso? Ah, não, dizem que é ruim, mas dizem, e o que você sente? Talvez isso tudo que eu estou trazendo para você, tudo que aconteceu comigo, talvez tudo isso que eu trago aqui sejam ferramentas úteis que possam ajudar você, de repente, a se encontrar. Muitas vezes nós vivemos com padrões, conceitos dos outros. Nós vivemos com o sonho dos outros. Nós vivemos para agradar os outros. Mas e você? O que está dentro de você? Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe um caminho definido que é certo. O que existe é a vida. E a vida é você. A vida sou eu. Poxa vida. Não, isso, olha, esse caminho, não sei. Esse caminho foi bom para aquela pessoa. Ótimo, aplauda. Aquele caminho foi bom para outra pessoa e para você, não sei. De novo, não existe um caminho pré-definido, um caminho certo. O que existe é a vida, a experiência. É a vida que é você. Bom, com tudo isso eu entrei numa outra fase, sabe? Poxa. Aí fiz tanta coisa, estudei tanta coisa. E agora? Como eu vou me rotular?
me achavam estranho, me achavam esquisito. E aí eu pensei, afinal, o que eu vou ser? Como eu vou me posicionar? Eu vou estudar, olha que interessante, os rótulos não são nada. Como diz o ditado, se você pegar um vidro de veneno, tirar o rótulo e colocar um rótulo de perfume, ele não mudará a sua essência, ele vai continuar sendo o quê? O veneno. Então o rótulo, né, a minha família eram pessoas que, não, olha, você leva o nome da família, você tem que honrar o sobrenome. Para com isso. Não. E aí, com tudo isso, eu fui me encontrando, eu fui me observando, eu fui me sentindo, e eu continuei sendo terapeuta. E aí eu comecei a estudar o porquê das doenças. Por que das doenças? Eu comecei a estudar loucamente a metafísica do ser, mais a parte espiritual, porque eu percebi e acredito que tudo realmente, todo problema tem uma causa. Poxa vida, tudo está dentro de você. Então, você precisa saber usar as ferramentas que você tem, principalmente o teu sentir, para você se encontrar. Porque quando você não se encontra, vamos dizer, qual a ferramenta que a natureza usa? Você começa a adoecer, você começa a ter problemas. Porque você é um ser que você pulsa, você não está só no planeta Terra, você está em outras dimensões, em outros lugares, você coexiste em outros lugares. De novo, o tempo é muito interessante. Vocês estão vendo, a gente acorda, daqui a pouco a gente está dormindo. Viu como está passando? A ampulheta está mudando. A coisa parece que se acorda, daqui a pouco já chegou a noite. Nossa! Então hoje as pessoas estão tentando fazer a agenda, não estão conseguindo. Está muito rápido. E cada vez vai mais acelerar. Né? Então nós precisamos começar a fazer um caminho interior do nosso sentir. O que eu sinto a esse respeito? Né? Porque quando nós estamos distante da gente, a gente acaba ficando doente. Por quê? Porque nós não sabemos usar os nossos próprios atributos para nós. Então, poxa vida, só existe você. Não existe existem pessoas que têm sintonia com você. Alguma sintonia. Mas como você, não existe mais ninguém. Você é único, maravilhoso, maravilhosa. E você, isso é o que eu vou falar agora, que a gente vai falar agora é muito sério. Você pode fazer alguma coisa por você. Você mesmo pode começar a fazer alguma coisa por você mesmo. Você pode se ajudar. Você pode começar a se olhar, a se sentir, a se questionar, a descobrir quem é você. Sabe, você precisa se amar e precisa saber como se faz isso. Como eu posso me sentir amado por mim? Porque eu preciso ser o meu amigo, eu preciso ser o meu confidente, eu preciso ser o meu instrutor. Eu preciso estar aberto numa sintonia para aprender tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso e mereço aprender. Olha só, é você que tem que se autoajudar a sair dessa ilusão, sabe? Ou vai pelo amor, ou
vai pela dor. Para. Nós temos que ir pelo amor. Sair dessa ilusão da dor. Você precisa sair dessa ilusão de que ninguém gosta de você. Você precisa sair dessa ilusão que você é pobre. Você precisa sair dessa ilusão que você não consegue. Olha, primeira coisa, quando você começa a fazer a tríade pensamento, sentimento e ação de uma forma positiva, você começa a fazer com que o universo conspire a teu favor. Então, eu penso, eu sinto e eu faço. Ou seja, eu raciocino, eu sinto e eu faço. É você que precisa se gostar. É você que precisa se levantar. É você que precisa acreditar em você. Você precisa se apaixonar por você. Eu conheço muitas pessoas, que dizem assim: eu tenho tanto defeito. Não, pare de se colocar defeito. Seja inteligente. Desenvolva o seu mestre interior. Saia do mimimi, do coitado, da coitada. Pare de se comparar com as pessoas, com a vida de cada um. Mas a pessoa está... Será que está bem? Você está dentro dela para saber? Para de querer se comparar com os outros. Cada um tem a sua forma de viver, a sua vida, o seu jeito, a sua forma de olhar. Você precisa, de repente, começar a compreender. Eu comecei a compreender que a vida é um fluxo. E que o fluxo externo é fruto do que você está cultivando dentro de você. O que você atrai? Você atrai o que você vibra, o que você sente. Se você sente que você é um coitado, uma coitada, uma coisa horrível, é a mesma coisa a pessoa que começa a ter idade. Ter idade é uma coisa. Se sentir velho é outra. Olha só. Tem pessoas que têm idade, mas que não se sentem velho. Não. Elas têm objetivo, elas vão para frente, elas fazem exercício, elas leem livro, elas têm uma vida dinâmica. Dinâmica. Tem hora que o corpo pede para dormir. Eu durmo, mas depois acordo, agora já estou bem. Eu vou em frente. Porque a vida é para frente. Então compreenda que a vida é um fluxo. E que o fluxo externo depende do que você está cultivando dentro de você. Como nós falamos, você se acha velho, acabado, inútil. As pessoas veem você. E aí, você melhorou? Não, estou tão ruim. Agora está puxando a perna. Eu estou com nervo ciático. Tem pessoas que têm uma barça de doença. Por quê? Eu conheço pessoas de 70, 75 anos, 80 anos, que estão construindo casa, estão fazendo sítio, que estão se movimentando, que estão indo. E os jovens falam assim: será que a pessoa não percebe que logo, logo ela vai morrer? Vai morrer o quê? Nesse corpo? Mas vai continuar. O que é isso? Isso é quando a gente precisa começar a viver com mais consciência de quem é você. Você precisa viver, isso é muito sério, com a atenção voltada para você, para suas sensações, para suas emoções. Por que eu tive esta sensação? Por que essa emoção? O que está acontecendo comigo? Por que isso? Você já percebeu que você é uma sequência de sensações e emoções? Perceba isso. Que, olha só, agora estou falando para você. Você é o eixo
da tua vida. Você, essa pessoa que está me escutando agora, você é o eixo da sua vida. Quando a gente diz assim, quando você está centrado, né? Eu estou centrado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você vai ver uma pessoa atirar a longa distância, tem pessoa que tem esse hobby. A pessoa, ela mira, ela encaixa e ela é a arma ali naquele momento, a respiração, ela está centrada, ela atira no alvo, ela está centrada. Ou seja, você precisa ficar quando você está centrado em você, centrado em você, você vê as sensações, você vê as emoções que estão na sua periferia, mas no teu centro está você. Você não se desequilibra. Então você precisa sempre estar com você, centrado, centrada. Ai, Sinuê, mas isso é chato, hein? Nós não estamos acostumados a ficar voltados para nós. Nós sempre estamos assim, né? Olhando para cima, para baixo. A gente sempre está voando. Mas nós temos que perceber que nós fazemos parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza. E nós aprendemos com a natureza. Se você for analisar, você precisa aprender com a natureza. Você já viu as variadas cores que a natureza tem? Tipos e belezas de plantas, de animais e minerais? O quanto podemos diversificar? Você já percebeu que nenhuma pedra que vem da natureza é igual? Você já percebeu que nenhuma folha de cada árvore ou rosa de um jardim são iguais? Todas possuem pelo menos um detalhe diferente. E você percebeu que você também é assim? E o ser humano também é assim. Cada ser humano tem as suas diferenças, que devem ser respeitadas e compreendidas. Aí você começa a ficar com uma pessoa, você casa, você namora, casa, vai morar junto, lá sei eu. Aí depois de algum tempo você começa a falar assim, você tem que mudar. Aí a pessoa, você acha? Você tem que mudar. Você tem que mudar, você tem que ser mais isso, você tem que fazer mais aquilo. Só que você conheceu a pessoa e você se apaixonou por aquela pessoa. E aí você começa, você tem que mudar. Olha, porque não é possível. Você começa a buzinar na orelha da pessoa, que a pessoa precisa mudar. Aí você começa a querer se encaixar no padrão, no conceito da pessoa. Daqui a pouco você não está mais apaixonado pela pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa está parecendo com você. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa se encaixar em um determinado padrão de sentimento e de atitudes e de pensamento só porque a pessoa está falando. Você precisa ser você mesmo. Você precisa ser você mesma. Você é uma pessoa infinita. Você é uma pessoa universal. Né? Você não tem limitações. E olha, você não tem limitações em seus sentimentos de amor, de bondade, de gratidão. Então você, às vezes a gente, isso já aconteceu comigo, você vai em algum lugar, a pessoa, olha, nossa, como você é, aí você não se sente solto. Você não se sente leve, você fica engessado. Como é ruim, não? Fala a verdade. Quando você vai em algum lugar, você não se sente à vontade? Você se sente vigiado? Quem fica bem? Ninguém fica bem. Né? Deixa eu te falar uma coisa, ninguém te prende. Ninguém te prende. É só você mesmo que te prende. Mas a pessoa me perturba. Essa pessoa não gosta de você. Porque ela quer mudar você. E parece que ela tem o que? Uma poção mágica? Não tem. Por isso que nós precisamos
sempre agir pelo nosso coração. Por isso que você precisa sempre agir pela sua alma. Porque isso, agindo pelo seu coração, pela sua alma, isso sempre vai te trazer o seu melhor. Sempre vai te trazer a liberdade. A sua essência divina é ela que te guia. É ela que vai lhe trazer a melhor consciência sobre tudo. Você percebe isso? Então você precisa começar a fazer parte integral da sua vida. Tome conta da sua vida. Você é essencial para você mesmo. Ou seja, o que você está sentindo? Quais as suas sensações? Você agora começa a perceber, a respeitar as pessoas? Eu não quero mudar ninguém, porque cada um é como uma pedra, como uma folha de uma árvore. Todos nós somos diferentes. Minha gente, nós precisamos cada vez mais nos centrar. Porque quando você está centrado, nenhuma dor é capaz de tirar o foco do que temos de melhor em nós mesmos. Seja a dor física de uma doença, ou seja uma dor emocional. O foco, o centro, é algo inerente e nada tem o poder de nos distrair, nem pessoas, nem situações. Por isso que é muito importante você ficar com você. Muitas vezes a gente se deixa levar, depois a gente se arrepende. Por que a gente se deixa levar? Porque a gente insiste em algo que não vai ser benéfico. Eu já vi esse filme, porque não é natural. E quando não é uma coisa natural, quando não é uma coisa como é o fluxo, isso acaba em dor. Você tem uma dor, você tem qualquer problema que você esteja passando agora. O que você tem que fazer? Você precisa tentar ver a origem disso. Será que essa dor que você está passando no físico é proveniente de uma disfunção física? Então, o caminho é você consultar um profissional da área que vai te indicar um tratamento adequado. E se a dor é emocional? Porque a dor emocional traz problemas seríssimos no físico também. Câncer e outras coisas mais. Então, essa dor emocional, espera um pouco, eu preciso verificar qual a origem dessa dor emocional. E eu preciso, depois que eu acho a origem, eu preciso tentar resolver. Se eu não consigo resolver, eu preciso procurar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, preciso procurar ajuda. Preciso ir num centro espírita, preciso ir numa linha de umbanda, ou trabalhar em conjunto com uma terapia, a parte espiritual também, como a gente faz. Eu preciso resolver. Agora, quem tem que perceber isso é você. O importante é tentar perceber que existe algo que não está bem, que está incomodando, e aproveitar para se autoconhecer. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa que pode nos curar e dar mais qualidade de vida. Mas o autoconhecimento também traz para fora questões ainda não resolvidas que estão dentro de nós. E às vezes essas questões ainda nos fazem mal, nos afetam muito. E essas coisas muitas vezes vêm de outras vidas, de outras experiências. E tudo está aqui agora no presente.
E através dessa interdimensionalidade, nós vamos falar em outras questões, nós vamos aprender a trazer isso, e a separar isso, e a resolver isso. De repente, você que está passando por um final de relacionamento afetivo, ou você já teve um relacionamento, foi mal resolvido, ou de repente conhece pessoas que saíram do emprego e não esquecem o emprego, ou muitas vezes aqueles conflitos familiares. Quantas coisas vêm da nossa infância, do relacionamento com os nossos pais, de relacionamento com os nossos tios, tias, avós. E tudo isso, a maioria das vezes, se encontra adormecido aonde? Dentro de nós. Mas está lá. E no primeiro episódio que acontece no presente, mesmo que de longe tenha alguma semelhança com o passado, tudo retorna a reviver, e a gente revive todo o passado, achando que faz parte do momento atual. E nem nos damos conta. O que está nos afetando, na verdade, não é o presente, e sim um passado mal resolvido. Quantas pessoas, a gente costuma falar, né? Fazem tempestade num copo d'água. Mas isso é para você fazer tudo isso, só que essa energia estava acumulada com uma energia do passado. Porque nós temos uma péssima mania de acumular emoções, sensações. Deixa pra lá, não vou falar nada não. Deixa pra lá. Quando der eu falo, quando der, você fala. Acumulou, acumula, ferrou. Você acumula tanto que daqui a pouco você não sabe como sair. Por isso que às vezes a gente não entende, fica mais difícil de resolver, porque quando estamos no presente, a solução é imediata e o foco é no agora. Mas esse agora traz coisas, acúmulos do passado. Não é isso? Quando você está no passado, o foco não existe e ficamos perdidos. E muitas vezes não saímos do lugar. Mas esta é uma boa oportunidade de aprendermos a nos reconhecer, a mudar as atitudes e termos ações diferentes, porque nada é por acaso. Então, quando algo vem no presente que nos remete ao passado, é porque tem um motivo muito certo. Minha gente, quantas vezes as pessoas agem sem sentido por medo? Medo é uma coisa horrível. Medo destrói, medo divide, medo separa. Medo faz a gente perder a calma. Medo faz a gente tomar atitudes que... Medo, como diz o Clodovil, é o espaço do demônio. O Clodovil, aquele que morreu, Clodovil falava: medo é um espaço sombrio que tudo pode acontecer. É um medo. Você tem que sair do medo. Nós temos que resolver as questões, porque a nossa vida sempre vem melhor para podermos crescer em evolução e podermos superar os nossos desafios. Saia do medo. Para com isso. Eu fiz isso porque eu tive medo de não te encontrar, medo de tudo medo é coisa horrível. Sai do medo e tem atitude. Qualquer uma tem atitude. Não fica no medo que você vai ficar louco. Você vai ficar louca. O medo faz com que a gente faça coisa que até, né? Meu Deus do céu. Mas por que eu fiz isso? Está com medo. Medo de quê? Medo do passado, medo daquilo que acumulou, medo. Então saia do medo, né? Faça a vida fluir. Então, a aula de hoje, né, para a gente se autoconhecer, para a gente ficar com a gente, para a gente se autodescobrir, para a gente procurar sempre essa sensação, ficar no nosso centro. Ok, minha gente? E procurar cada vez se melhorar. Bem, esse sábado eu vou ficando por aqui. Eu agradeço, espero que eu tenha contribuído
Com todo mundo, eu contribuí bastante comigo, sim. Espero que eu possa alguma coisa ter contribuído com você. E sábado que vem a gente vai continuar e aos poucos a gente vai falando sobre esse autoconhecimento. No início, eu acredito que é meio confuso, né? Porque é difícil a gente falar, né, desse autoconhecer, dessa atenção em nós. Mas quando você acostuma, aí é uma maravilha. Tá bom? Ficando por aqui, um bom sábado. Até amanhã, no CAT e Ana Lúcia, das 11 ao meio-dia. Tchau, minha gente. Obrigado. Agora, como desliga? Só no clique. Aonde, Cecília? Aqui? Clica só?